depoimento. Erros médicos aumentam a cada ano. Só em 2021 foram mais de 30 mil casos. Os casos de erros médicos aumentaram 300% só em São Paulo durante a pandemia. 7 em cada 10 médicos avaliados pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo não sabem medir a pressão arterial de um paciente ou mesmo identificar um infarto. Segundo a entidade, grande parte deles tem uma formação ruim. Perigo na saúde. Diariamente, a Justiça brasileira recebe cerca de 100 processos por erro médico. Esse número coloca o Brasil em segundo no ranking mundial de ações judiciais contra profissionais da área. Fiz uma pesquisa e entrevistei alguns médicos para saber a opinião deles sobre esse momento tão delicado que a classe médica vem enfrentando, onde 5 médicos são processados por hora, tornando o nosso país o segundo maior do mundo em processos contra médicos. As opiniões foram as mais diversas: mídias sensacionalistas, aberturas de novas faculdades com ensinos de má qualidade, excesso de expectativa do paciente, facilidade em processar gratuitamente, comunicação mal estabelecida entre o médico e o paciente, entre outras. Todas essas colocações fazem muito sentido. Inclusive, falando de estudos de má qualidade, recentemente o CFM publicou uma nota onde é citado que nós não precisamos de mais médicos, e sim de estudos de qualidade e valorização aos profissionais da saúde. O que eu concordo 100%. Nós podemos ver a desvalorização da classe médica quando acompanhamos casos como o de uma médica que recentemente ela saiu algemada de uma UTI, sendo que ela estava agindo de forma totalmente ética, como manda o protocolo. A maioria dos processos nem são por erros médicos, e sim por inconformismo, insatisfação e má fé por parte do paciente. A população está cada vez mais exigente. Pacientes se tornaram consumidores, e aquela antiga relação de confiança entre médico e paciente já não existe mais. Segundo o Código de Defesa, na Lei 8.078 de 1990, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como consumidor final. Sendo assim, o médico passa a ser prestador de serviço e o seu paciente, consumidor final. E mesmo sem o médico ter cometido nenhum erro, ele poderá sim ser processado. A responsabilidade do médico com o paciente é subjetiva. Ou seja, ele terá que provar que não errou. E para isso, terá que arcar com custos altíssimos para a sua defesa. Muita gente acha que se for provado que o médico é inocente e que não houve erro, quem terá que arcar com todas as custas judiciais e honorário advocatícios é o paciente. Mas isso não existe. Quem paga o advogado é quem contratou o advogado, ou seja, o médico. Existem 2 tipos de honorários: honorário de sucumbência e honorário contratual. O honorário de sucumbência é um prêmio determinado pelo juiz para a parte vencedora. Ou seja, se for provado que o médico não errou, o advogado do médico irá receber esse prêmio, que não influencia nos honorários de contratação que foram acordados para a sua defesa. E por quais motivos um paciente poderá entrar com um processo contra médico? Exemplo: se ele alegar que se sentiu humilhado porque o médico ofendeu a sua honra, intimidade, privacidade, ele pode processar o médico contra danos morais. Caso o paciente alegue que sofreu algum dano corporal por causa de algum procedimento ou algum medicamento, também poderá entrar com processo. Riscos estéticos. Caso faça algum procedimento estético e não esteja satisfeito e ache que foi por causa de erro médico, ele poderá processar o médico também.
Danos estéticos. Qualquer pessoa pode causar um dano estético a outra. E no caso do médico, pode ser por algum procedimento ou algum medicamento. Mesmo que ele não faça procedimentos estéticos, ele pode causar esse dano estético. E aí o paciente também poderá entrar com processo alegando que foi erro médico. Tá? Danos materiais. Caso o paciente alegue que por causa do erro médico, do suposto erro médico, ele teve que gastar com remédios, com medicamento, e por isso ele teve que arcar com essas custas vendendo seu patrimônio ou mexendo nas suas finanças. Ele poderá processar o médico contra danos materiais. E o pior de todos, homicídio. Mesmo o médico cumprindo todo o protocolo, fazendo tudo que está ao seu alcance, sendo o melhor profissional e dando o seu melhor, o paciente poderá vir a óbito. E caso isso aconteça, se a família, por inconformismo, resolver processar o médico por homicídio, eles poderão processar e o médico terá que provar que é inocente. E quanto será que custa a defesa de um médico? Será que só ter um bom advogado já é o suficiente? Uma única reclamação pode resultar um processo nas 3 esferas: civil, administrativa e criminal. Principalmente para quem pode causar danos corporais, que é o caso do médico. Eu trouxe aqui a tabela do STJ, onde poderemos ter uma base de valores aplicados no mercado. Bom, caso você tenha uma reclamação na esfera civil, por danos morais, corporais ou materiais, o advogado vai cobrar mais ou menos aí 20% de honorários, tá? Baseado no valor da causa. Além disso, tem o assistente técnico, que é o auxiliar do advogado, o médico perito, Ele cobra mais ou menos 12 salários mínimos. Estamos falando da tabela de São Paulo, tá? E em São Paulo e em outros estados também, você precisa ter um assistente do juiz, que é o perito da ação. Esse profissional cobra mais ou menos 15 salários mínimos, tá? Então aqui a gente já chegou, aí dependendo do valor da causa, a gente já chega facilmente aqui em 50 mil. Aí digamos que o paciente também abriu uma reclamação contra você no CRM, ou seja, você vai responder uma sindicância. Os honorários para contratar um advogado no CRM é mais ou menos R$8.000. E fora isso, tem os honorários de procedimentos éticos no CRM, que cobra mais R$20.000, tá? E nós vimos lá no gráfico que a maior causa de processos contra médicos é por morte, tá? Ou seja, homicídio, E aí, caso seja o motivo da ação, facilmente você já vai responder aí nas 3, ação civil, disciplinar e na esfera criminal, tá? Porém, a esfera criminal aqui, além de todos esses valores que eu já falei, você vai arcar também com mais custos de honorários para contratar um advogado, que é um inquérito policial, que é no valor aí de R$8.000, mais ou menos ele cobra, tá? E o advogado da ação penal, que cobra mais R$35.000. Então, se a gente for fazer as contas aqui, chega facilmente em R$100.000. Como será que deve ficar o psicológico de um médico que sabe que deu o seu melhor, que fez tudo certo, mas de repente está sendo processado e terá que provar que não errou? Como que fica o psicológico desse profissional que dedicou horas de estudo, de trabalho para salvar vidas e agora a sua reputação está sendo questionada, pessoas duvidando do seu trabalho, da sua dedicação, todo o seu patrimônio que levou anos para conquistar em jogo, porque ele terá que investir o máximo possível para provar a sua inocência? Deve ser terrível, não é verdade? Inclusive, recentemente no Piauí, um médico foi acusado injustamente de homicídio. Só que ele não aguentou e, infelizmente, cometeu suicídio. Por conta de toda essa vulnerabilidade, alguns médicos me relataram o quanto eles são assediados o tempo todo com ofertas e serviços como se eles fossem simplesmente máquinas de fazer dinheiro. Algumas dessas ofertas não fazem nem sentido. E aí, chegou exatamente no ponto que eu queria. Eu queria entender por que tantos médicos estão contratando seguro de forma inadequada ou simplesmente estão descobertos.
Para quem não me conhece, meu nome é Vilma, eu sou gestora de riscos e especialista em responsabilidade civil profissional. Todos os meses eu analiso dezenas de apólices de médicos e 90% dessas apólices foram contratadas de forma inadequada. Ou seja, se o médico for processado, ele não terá nenhum suporte da seguradora, porque aquela apólice que ele está pagando ou jogando dinheiro fora não tem as coberturas necessárias para a especialidade dele. Será que é falta de tempo do médico para analisar a apólice, o contrato que ele está fazendo? Porque não dá nem para falar que é porque ele escolheu a mais barata. Porque a seguradora mais contratada por médicos hoje, ela não é a mais barata e ela tem mais de 15 pontos negativos. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, que é outubro de 2023. Mais de 15 pontos negativos, não tem nem metade da cobertura que qualquer especialidade precisa. E não é a mais barata. Então não dá para falar que o médico escolheu aquela apólice porque ele escolheu a mais barata. Só pode ser falta de tempo. E aí o que eu pensei? Eu cheguei à conclusão que o médico não precisa de um seguro. Antes, ele precisa de um estudo personalizado para ver qual a necessidade da sua especialidade e aí sim pensar em contratar um seguro. Porque às vezes um seguro que é bom para o seu colega, para você não vai ser a melhor opção. Cada caso tem que ser analisado à parte antes de fazer essa contratação. Para quê? Para você não ficar jogando dinheiro no lixo, pagando uma coisa que você acha que quando precisar terá a cobertura e aí quando você precisar não ter a cobertura que você esperava ter. Como eu falei, a seguradora mais contratada por médicos, ela tem mais de 15 pontos negativos, tá? Ela não tem as coberturas principais, que é danos morais, danos estéticos. Tem outras seguradoras que limitam o custo de defesa, ou seja, você não pode contratar o melhor advogado para te defender, porque eles limitam os valores de custo de defesa. Isso também é importante, porque é lógico que você vai querer o melhor profissional para te defender, não é mesmo? Você sabia que pelo risco dos médicos serem tão altos, não são todas as seguradoras que aceitam cobrir? Apenas 14 seguradoras aceitam cobrir esse risco. E dessas 14, apenas 2 são as que têm a cobertura mais completa para todas as especialidades. As 2 menos contratadas, inclusive. Então, não basta você ter só um seguro. Um seguro não vai servir para nada, apenas para jogar dinheiro fora, se você não tiver feito um estudo detalhado para transferir seus riscos de forma adequada. Vem aqui comigo. Esse programa é atualizado pela nossa mentoria jurídica, que acompanha mensalmente as condições gerais de cada seguradora para ver se houve alterações contratuais. Perceba que aqui do lado esquerdo nós temos todas as coberturas para todas as especialidades e do lado direito todas as seguradoras que oferecem essa proteção. São 14 seguradoras ao todo. E conforme eu vou adicionando coberturas, vão saindo as seguradoras até ficar a seguradora mais completa. Importante, as coberturas adicionadas não influenciam no valor da mensalidade que o médico irá pagar. O que influencia no valor da mensalidade é o valor do capital segurado que será contratado. Aqui é só para a gente saber qual que é a seguradora mais completa, a melhor aí para todas as especialidades, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui adicionando as coberturas principais para todas as especialidades. Vamos começar pela cobertura de esfera administrativa, né? Então é importante ter essa proteção, porque caso o médico sofra uma sindicância, né, com a alegação de erros médicos, é importante ter essa proteção para pagar os custos de defesa, né, e também arcar com todos os custos para provar a inocência. E depois vamos falar da proteção de esfera criminal, que também é muito importante, porque como vimos aí, né, caso você seja demandado por homicídio, que hoje 28% dos processos são por essa causa, é importante ter essa proteção, tá? Proteção de extensão de cobertura para CNPJ. Quando o paciente vai processar o médico, o advogado dele instrui ele a entrar com o processo tanto como pessoa física quanto jurídica. Então, se você não tiver extensão de CNPJ, os custos de defesa como pessoas jurídicas terão que ser arcados do seu bolso. Por isso que é importante ter a extensão, cobertura de extensão para o CNPJ, tá? Porque daí o seguro vai cobrir tanto como pessoa física como jurídica, tá?
Cobertura de dano moral puro. Quando você pede uma cotação de seguro de responsabilidade, todas vão ter lá que cobrem danos morais. E aí, se você perguntar para uma pessoa que não entende, ela vai falar que cobre. Porém, tá? Quando você vai ler lá a sua apólice ou quando você precisa, você vê que só cobre dano moral se isso, se aquilo, tá? Então é importante prestar atenção, aqui tem muita pegadinha, é importante saber se cobre dano moral em qualquer causa e um dano moral puro, tá? Para você não ter problemas na hora de contratação. Outra cobertura, dano estético. Tem muito médico que não faz procedimento estético e acha que não precisa dessa cobertura. Porém, qualquer pessoa pode causar um dano estético na outra, então todos devem ter essa cobertura. E se você faz procedimentos estéticos, aí você tem que ter a cobertura de dano estético e de procedimento estético, porque são coisas totalmente diferentes. Então é importante ter essa cobertura sim, tá? E prestar atenção na diferença das duas. Proteção para custo de defesa amplo. A maioria das seguradoras limitam o custo de defesa à tabela da OAB, que é usada apenas por iniciante. E para provar sua inocência, você precisa de um especialista em direito médico, né? Um advogado especialista em direito médico, que não vai usar a tabela da OAB, que é a tabela de iniciante. Então é importante você ler nas entrelinhas, tem muita pegadinha, e ver se tem um custo de defesa amplo para você contratar o melhor advogado para te defender. E além disso, nós sabemos que custo de defesa não é só advogado, tem vários outros custos de defesa, como nós vimos, chega facilmente em R$100 mil. Então, preste atenção também nessa cobertura, tá? Depois tem a proteção para despesas de publicidade. Hoje em dia é tudo internet, né? Então, se o paciente, além de te processar, ainda falar mal de você na internet, isso pode te trazer problemas, manchar a sua reputação, né? Então, é importante você ter essa cobertura para contratar uma empresa especialista em gerenciamento de imagem para proteger a sua reputação, para tirar aí todas as falsas publicidades que possam prejudicar a sua carreira, tá bom? Então, é importante ter essa cobertura também. Fiquem atentos com as pegadinhas destas coberturas. Muitas coberturas têm pegadinhas, tá? Não é simples assim, tem que analisar cada uma das coberturas para não ser pego de surpresa uma hora que precisar. Outra cobertura importante, a proteção para a ausência de termo de consentimento. Óbvio que em todos os atendimentos é importante ter o termo de consentimento, mas se um dia você esquecer, as seguradoras não cobrem a maioria, então é importante ter a cobertura de ausência de termo, né? Se você esquecer aí, você vai ter a cobertura, tá? E agora eu vou colocar aqui todas as coberturas, perceba que só temos 2 seguradoras, né? Eu vou mostrar para vocês o que vão diferenciar aí essas 2 seguradoras, né? Trazendo pra gente a mais completa aí para qualquer especialidade, tá? E o que vai diferenciar, gente, é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Muitas pessoas acham que só o paciente pode processar o médico. E não é, tá bom? Não é só o paciente que pode processar um médico. O Ministério Público pode processar um médico, o hospital. Se o paciente processar o hospital e o hospital tiver que pagar a indenização para esse paciente, depois o hospital pode processar o médico falando que só teve que pagar aquela indenização porque o médico cometeu um erro. E aí o médico vai ter que se defender ou arcar com os custos que foram pagos para esse paciente. Então é importante ter essa cobertura também, tá? E aí quando a gente coloca essa cobertura, só sobra uma seguradora, que hoje é a principal, a mais completa para todas as especialidades. Seguro nada mais é do que você reconhecer o risco que você corre e analisar quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua carreira, a sua paz, as suas finanças, e aí pegar esse risco e transferir para uma seguradora, para que você possa trabalhar com tranquilidade e segurança. Não adianta você contratar um seguro só por ter. Vou contratar um segurinho aqui só para falar que eu tenho. Eu nunca precisei usar mesmo. Mas e se você precisar usar? Não é mais fácil você pagar algo que, caso você precise, você tenha para onde correr, ele vai te dar o suporte ali se você precisar, ao invés de ficar jogando dinheiro fora? Sabe aquela historinha de tipo, seguro a gente paga para não usar mesmo? É tudo mentira, né? Porque quem paga, gente, alguma coisa para não usar? Seguro você paga para ter segurança, para ter tranquilidade diária, para ter a certeza que a sua família, as suas finanças, o seu trabalho, a sua carreira estão protegidos.
Caso você precise usar, você sabe que não vai precisar mexer ali no seu dinheiro reservado, que você, na sua reserva de emergência, que você batalhou para ter, porque você tem de onde tirar recursos, né? Sem precisar destruir os seus planos, os seus sonhos, aquela viagem do sonho, enfim. Pensa aqui comigo. Quando uma pessoa tem problema no útero, ela precisa procurar um ginecologista, certo? Não um cardiologista, dermatologista, enfim, qualquer outra especialidade. Essas outras especialidades conseguiriam dar um atendimento de emergência para essa pessoa? Sim. Porém, se ela precisar de um tratamento mais específico, o ideal é ela ir com um especialista, não é verdade? Para a sua especialidade e para a sua carreira é a mesma coisa. Não adianta você chegar no seu planejador financeiro, gerente do seu banco, ou até mesmo o corretor do seguro do seu carro ou outros seguros e pedir para ele fazer um seguro para te proteger contra processos, se ele não tiver a expertise de saber como funciona cada cobertura, quais são os principais riscos para a sua especialidade. Você precisa de alguém que entenda com detalhes qual que é a verdadeira cobertura para você. Para quê? Para você não ficar jogando dinheiro fora e contratar um seguro que não vai te atender quando você precisar utilizar. Bom, agora que você já sabe todos os riscos que está exposto, valores que terá que arcar para se defender caso seja demandado e maior causa de processos contra médicos no Brasil, eu te indico verificar as condições gerais da sua apólice e ver se você tem as coberturas necessárias. Caso não tenha, tente negociar com a sua seguradora. Eu sempre sou a favor de tentar a negociação para garantir retroatividades e outros detalhes importantes do seu contrato. Caso você tenha dúvidas e precise de ajuda, me coloco à disposição. Agora, para você que está descoberto, sem proteção nenhuma, arriscando as suas finanças, achando que ter um seguro é muito caro, eu vou te provar, doutor, que não. Antes de falar de valores, é importante alertar que mesmo com essa enxurrada de notícias falando de processos contra médicos, o número de processos crescendo a cada dia, ainda assim existem médicos que se arriscam trabalhar sem proteger as suas carreiras com as seguintes argumentações. Eu procuro fazer tudo certo, mantenho uma boa relação com os meus pacientes e estudo muito. Como vimos, o maior número de processos nem são por erros, são por inconformismo e insatisfação. Além da população está cada vez mais exigente. Infelizmente, não conseguimos agradar a todos. E se um dia você pegar um paciente de mau humor que achar que você não deu a atenção necessária, ele poderá procurar um motivo para te processar. O CRM proíbe o médico de ter uma apólice de seguros. Não existe nenhum documento ou diretriz que fale sobre isso. Até porque, se você for processado, quem terá que arcar com os custos de defesa e provar a sua inocência será só você mesmo. O CRM não irá arcar com nenhum real. Ter seguro estimula os pacientes a abrir mais processos contra médicos. A apólice é um documento individual e ninguém precisa saber que você tem. Até porque tem uma lei que te protege sobre isso. Você não é obrigada a dizer que tem apólice. E nem é uma coisa que você terá pendurada na parede do seu consultório. Se o paciente cismar que vai te processar, ele vai, você tendo seguro ou não. A diferença é que com uma apólice de seguro, você não terá que arcar com valores exorbitantes do seu bolso. Um seguro para proteger a sua carreira, que é algo tão importante, custa menos que um almoço por dia e eu vou te mostrar isso aqui agora na tela. Para que vocês possam ter ideia de valores, eu trouxe aqui a cotação de uma das especialidades mais demandadas hoje em dia, que é o obstetra. O risco deles são mais alto porque aqui nós estamos falando de no mínimo 2 vidas, a mãe e a criança. E sabemos que a situação de parto é bem delicada. Por isso, há alto índice de reclamação por inconformismo por parte dos pacientes. Tá? Aqui eu considerei várias coisas, várias questões, né, do cliente, tá? Porém, se você estiver dentro desse padrão, uma apólice para um obstetra fica no valor de R$ 7.229.
ao ano. Então, R$ 7.229 ao ano, dividido por 12 meses, R$ 602 por mês. Dividido por 30 dias, gente, R$ 20 por dia. R$ 20 por dia é o valor que você terá de investir para proteger a sua carreira e a sua reputação. E aí eu trouxe aqui também uma outra especialidade aleatória, só para a gente ver como realmente é baixo o valor do investimento. Então, ficou R$ 2.040, dividido por 12 meses é igual a R$ 170 ao mês. 170 dividido por 30 dias, gente, R$ 5,66 é o valor que você investe por dia para proteger tudo que você demorou anos para conquistar. Não vale a pena, gente? Agora, para te passar valores mais exatos dentro da sua real necessidade, da sua especialidade, eu preciso de mais detalhes. Preciso saber se você faz plantão, cirurgia, se você é dono de clínica, se tem sócio, se é diretor clínico, qual que é o valor do patrimônio que você quer proteger, 100, 200, 300, 500 mil? Qual que é a sua preferência? Você prefere só um seguro para arcar com essas custas ou você quer atendimento de um advogado especialista em direito médico 24 horas? Enfim, são vários detalhes. Então, para receber um estudo personalizado dentro das suas necessidades, eu peço para você clicar no botão aqui abaixo, entrar em contato comigo e juntos nós iremos encontrar as melhores soluções. Te aguardo!